Olá, mulher, aqui é Daiane Nóbrega e você está ouvindo meu podcast Mulher Torre de Força. Minha oração é que esse devocional possa te trazer clareza, entendimento e discernimento divinos a respeito dos sentimentos que tentam tirá-la do foco daquilo que Deus tem para você. Ei, mulher, por favor, me ouça aqui. Não podemos ser mulheres governadas por emoções ou sentimentos. Você entende isso, criatura? Diga para mim que você entende. Governe sobre as suas emoções e seus sentimentos. Nós precisamos nós mesmas governar sobre eles e deixar que o Espírito Santo governe a nossa vida. Livre do medo. O medo é uma fé contrária. É achar que Deus saiu do seu trono e diminuiu o seu cuidado em nossas vidas. 1 João, capítulo 4, verso 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve tormento, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Como eu amo esse texto, como ele me ensina sobre confiar e descansar em Deus. Sabe, quando uma crise acontece à nossa volta, é fácil questionar a nossa fé e é difícil substituir o pânico que enfrentamos com a paz que nos é prometida como seguidoras de Jesus. Então, o que podemos fazer como mulheres de Deus em respostas a desastres naturais, pandemias, desemprego, traição, um novo desafio no trabalho, um divórcio traumático, problemas familiares, doenças, talvez a sala de espera onde você esteja, ou quaisquer outros medos desconhecidos que enfrentamos? Em um mundo em que há uma nova ruim manchete a cada instante, pode ser fácil começar a viver com medo. Mas como seguidoras e imitadoras de Jesus, somos chamadas a viver pela fé, não pelo medo. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando começamos a nos sentir atemorizadas, é a hora perfeita de orar. Aliás, você já orou hoje, criatura? Você já falou com Deus hoje? Mas isso não significa que jamais vamos sentir medo. Na verdade, o medo muitas vezes pode nos motivar a fazer a coisa certa, a evitar o perigo ou a fazer escolhas sábias. Afinal, sentir medo é da natureza humana. Mas devemos estar atentas, pois frequentemente o medo que sentimos não vem de Deus. Ei, mulher, não permita que sentimentos de medo superem a sua fé em Deus. Esteja atenta a isso. Ei, preste atenção. Você conhece a história de Pedro? No momento, Pedro está afundando por medo do vento. Você lembra dessa história? Quando ele disse, Senhor, se é você mesmo, manda eu ir com você. E Jesus disse, venha, e Pedro começou a andar sobre as águas. Você lembra disso? Mas quando ele olha a circunstância e o coração dele se enche de medo e se esvazia de fé, Pedro começa a afundar. Mas num outro momento, as pessoas estão correndo para perto dele, desse mesmo Pedro que afundou lá, porque a sua própria sombra curava. É a mesma pessoa, mas o nível de fé mudou. Pedro cresceu em fé. Não sei você, mas eu fico animadíssima com isso e saber que assim como Pedro, nós também podemos crescer em fé. Nós também podemos ter uma fé que permanece independente de. Jesus nos disse no livro de João, capítulo 14, verso 27, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Ei, Jesus não disse que é pecado nós termos medo. Ele nunca disse que não sentiríamos medo. Ele sabia que, como humanas, o medo viria sobre nós.
mas Ele promete paz porque temos acesso à sua presença. Jesus disse que a paz é um presente. Isso significa que Jesus livremente nos oferece paz a cada momento de todo o dia. O nosso papel é aceitar, receber, viver essa paz e ir continuamente a Ele e pedir por sua paz em meio aos problemas e ao caos que por vezes se instala em nossas vidas. Então, o que você e eu, como mulheres de Deus, podemos fazer em meio a desastres desconhecidos, a diagnósticos não esperados, em meio a um divórcio inesperado? O que você e eu, como mulheres de Deus, podemos fazer quando a escassez chega, quando as portas se fecham, quando a depressão bate à nossa porta, quando a solidão insiste em ser nossa companhia diária? Podemos nos lembrar que vivemos por fé e não pelas circunstâncias. Você entende isso, minha querida? Ei, a fé, aprenda isso que eu vou te dizer agora. Aprenda, tome nota disso e comece a praticar na sua vida. A fé, ela não nega circunstâncias. A fé passa sobre as circunstâncias. Você entende isso? Recuse-se a viver no medo. Ei, deixe-me te dizer algo. A fé está na boca e no coração. Aquilo que eu falo nasce. Comece a falar o que você quer ver nascer e viver na sua vida. Mulher, minha querida ouvinte, eu quero encorajá-la a conversar com Deus e apresentar a Ele todas as suas preocupações. Declare que você compreende que todas as coisas cooperam para o seu bem. Peça a Deus que lhe ajude a confiar nele completamente. Peça a Ele uma nova medida de fé e cada oportunidade coloque-a em ação. Ei, quanto mais você usar a sua fé, quanto mais você praticá-la e usar ela, mais fé você terá. Peça pela paz de Deus que excede todo o entendimento humano e declare que você já é possuidora e usufrui dessa paz. Querida, declare que hoje você é livre de todo medo e que é preenchida e abastecida diariamente da fé e da paz que vem do nosso Deus. Ei, mulher, você é forte e corajosa, você é uma torre de força.